sobre o mineiro Tancredo Neves que vamos falar. O primeiro civil a chegar à presidência da República depois de anos de ditadura militar. Uma trajetória política de 5 décadas que marcou o processo democrático brasileiro. Você lembra alguma coisa da história da democracia? Não lembro, não. Eu sei que ele foi presidente do Brasil, né? O que marcou foi a morte dele, né? O que marcou muita gente. Foi uma coisa triste, mas uma coisa marcante. A gente recorda mais foi das diretas já, né? Que chamou muita atenção do pessoal, né? Ele queria seguir carreira na Marinha e amava futebol, mas na escola se revelou um ótimo orador. O dom o ajudou a traçar outro caminho. Para contar a primeira parte desta história, nós viemos a São João del Rei, onde tudo começou. Foi ali, naquele casarão histórico, que nasceu Tancredo Neves. A data, 4 de março de 1910. O local hoje é ponto turístico de São João del Rei. Os visitantes param para tirar fotos, como essas gaúchas que relembraram a trajetória de Tancredo Neves. A imagem que eu guardei dele é ele no coreto, baixinho assim, e fazendo aquele discurso todo. Um homem simples, bom, que lutou pela democracia. Acredito que tem muitos adeptos, pessoas que o admiravam e ainda o admiram. Tancredo é um dos 12 filhos de Dona Antonina, a Dona Sinhá, como era conhecida. Ela os criou praticamente sozinha, já que o marido morreu com todos ainda novos. Tancredo tinha 15 anos. Foi convidado várias vezes a tomar parte em cargos muito importantes, né? E ele não ia sem ouvir a opinião dos irmãos e dos amigos já políticos e da minha mãe. Em 1917, estudou no Grupo Escolar João dos Santos. A construção histórica hoje abriga uma escola estadual. A continuidade dos estudos foi no Colégio Santo Antônio, onde funciona uma das sedes da Universidade Federal de São João del Rei. Aqui ele jogou no Esparta Futebol Clube. O ano 1920, quando Tancredo ainda sonhava em ser um rei da bola. Depois veio a formatura em Direito na Universidade de Minas Gerais, na capital, e o casamento com a primeira namorada, Risoleta Tolentino, com quem teve 3 filhos e 8 netos. A vida política de Tancredo Neves começou ainda aqui em São João del Rei, em 1936, quando o então advogado de 26 anos tornou-se vereador, presidente da Câmara da cidade e prefeito. Fatos registrados em documentos e fotos que estão aqui neste casarão histórico, sede do Memorial Tancredo Neves. Aqui há 9 salas dedicadas a Tancredo, organizadas com acervo doado pela família. Em cada espaço está registrada uma fase da vida dele. Muita gente não sabe, né, o que é um memorial, acha que é um museu que vai encontrar aqui objetos e tudo. Então, fica assim admirado de ver essa trajetória política, vai de sala em sala, não crescendo. O acervo exposto no memorial começa com as origens e a formação de Tancredo Neves, que, apaixonado pelos livros e pela escrita, chegou a ser diplomado nas academias de letras de São João del Rei e também Mineira. No hall de amigos com quem trocava correspondências estão o romancista José Américo de Almeida e o poeta Carlos Drummond de Andrade. Conversar com Tancredo Neves era como se abrir uma enciclopédia. De tudo ele conhecia. E não apenas conhecia, mas transmitia para nós. Muitas reuniões dele terminaram em choro profundo, de que todo mundo participava da emoção das frases dele. A partir daí, o visitante descobre o Tancredo político regional, que atuou no legislativo da cidade. Ele foi um grande estadista. Assim, ele mais morou fora do que aqui, mas ele cuidou bem da cidade. 1937. O Estado Novo inaugura um período autoritário no país.
Tancredo Neves perde o mandato de vereador e volta a dedicar-se à advocacia. A retomada da vida política foi em 47, no Legislativo Mineiro. Como deputado estadual, Tancredo foi relator da Constituinte de Minas. O trabalho resultou na Constituição Estadual de 1947, assinada por Tancredo. O Tancredo Neves ingressou no PSD como uma grande figura, vindo de São João del Rei com uma passagem rápida pelo PP, que era o Partido Progressista, um partido resultado da Revolução de 30, né? Mas aqui no Legislativo Estadual, ele já chegou em 1947, né, num processo constituinte e sendo escolhido relator da Comissão Constitucional. Então ele já chega com um peso, né, com uma expressão para um jovem que estava começando a carreira política muito importante, né? Já indicava como é que seria essa articulação dele no futuro. Em 1950, chega a deputado federal, mas se licenciou do cargo para, em 53, virar ministro da Justiça do presidente Getúlio Vargas. A tarefa era harmonizar forças políticas que pressionavam pelo golpe de Estado. Ele tinha essa genialidade, digamos assim, de ver para onde a política estava indo, de ver o vento da política. Tancredo passa a figurar em muitos momentos decisivos do governo Vargas, até o momento trágico da política nacional. Os velhos e sediços temas do continuismo, da república sindical, da corrupção, foram agitados e desta vez com a mais profunda ressonância em todos os setores da atividade nacional. Era uma campanha organizada, era uma campanha fortemente financiada. Era uma campanha como jamais se viu no Brasil contra um homem público. Vargas resistiu quanto pôde. Deputado estadual, federal, senador e a presença constante em reuniões e comícios pelas eleições diretas no país fizeram de Tancredo Neves um personagem importante na luta pela democracia. Uma história que vamos contar um pouco mais na segunda parte deste especial sobre o centenário de Tancredo Neves. Você vai saber ainda como aconteceu o fortalecimento do Legislativo, quais os ideais de Tancredo que marcaram a vida política dele, por que liderou o parlamentarismo em 1963, seus feitos durante a ditadura, a chegada ao Palácio da Liberdade e o chamado à maior mobilização popular do país pelas diretas já. Somos orgulhosamente sabedores da importância de Minas para a grandeza e o equilíbrio político do nosso país. Por isso, jamais desertamos a responsabilidade de que nos tem incumbido a história. Nos resultados imediatos dessa campanha memorável, as multidões não desesperaram, nem cruzaram os braços, convocaram-nos a que viéssemos ao colégio eleitoral e fizemos dele um instrumento de sua própria peregrinação, criando com as armas que não se rendiam o governo que restaurasse a plenitude democrática. Com a morte de Getúlio Vargas, Tancredo Neves reassume o cargo de deputado federal. Participa da campanha pela eleição de Juscelino Kubitschek, de quem ganha a presidência de bancos importantes como o do Brasil. Com a morte do Vargas, ele se retrai, vem para Minas novamente convidado pelo JK para assumir diretoria do Banco de Crédito Real, depois a carteira de redescontos do Banco do Brasil, e se candidata pelo PSD ao governo de Minas Gerais em 1960, e perde. Em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros e a implantação do parlamentarismo no Brasil, Tancredo se tornou o primeiro-ministro do país. Na época, sindicatos ganharam mais autonomia e camponeses realizaram o primeiro Congresso Nacional da categoria. O Jânio renunciou, provocou várias crises. Uma das crises era militar, porque o vice-presidente do Jânio Quadros era João Goulart, que os militares não engoliam fácil.
ele é o primeiro-ministro de Jango exatamente para viabilizar a posse e o exercício da presidência do Jango, né? E quando o povo resolve, por plebiscito, retornar ao regime presidencialista, o Tancredo acata a decisão popular e se elege deputado, né, e vai ter sua vida no Congresso. Apesar do esforço de conciliação, instaura-se a ditadura militar no país. Em 66, Tancredo volta ao Congresso Nacional, vira liderança de oposição aos militares e inicia as articulações do movimento que levaria às diretas já. Tinha várias propostas de como sair da ditadura. O Tancredo buscou uma saída, digamos, segundo a formação dele, mais conciliadora. Fundou o partido PP, né, o Partido Popular. E ele propunha um partido assim, mais, digamos, que tivesse chocado menos com a ditadura, para facilitar a transição. Tancredo foi a figura que encarnou naquele momento a transição da ditadura, do regime autoritário para a democracia. Se ilude quem imagina que o Tancredo era político tradicional, só da conversa. Não, não. Era um homem que sabia dos problemas do mundo e os problemas objetivos do país. Os discursos eram acompanhados por multidões ansiosas pela volta da liberdade política, da tão sonhada democracia. As tentativas de conciliação e a presença constante em comícios fizeram com que a figura de Tancredo simbolizasse essa luta. Tancredo Neves atuou por mais de uma década no Congresso Nacional. Ele continuou dentro da Câmara dos Deputados, durante muitos anos, dentro do regime militar, sem ser incomodado. Ele fazia parte da oposição confiável do regime militar, vamos dizer assim, né? Muitos parlamentares foram caçados, ele não. Tancredo foi a voz mais forte e nítida na defesa do João Goulart. Só isso já bastava para pensar que ele poderia estar na primeira lista dos caçados. E ele não esteve. Dizem que também teve um fator de sorte que o favoreceu, porque ele conheceu o Castelo Branco quando o Castelo Branco serviu em São João del Rei. Em 1979, Tancredo participou da formação do Partido Popular e militou no MDB, mais tarde PMDB. Ao lado de políticos como Ulisses Guimarães, chegou ao Senado. Ele articulava com movimentos sociais e internacionais. Na foto, já aparece ao lado de Lula. Ele sempre disse que a democracia supõe divergência. Às vezes, era melhor negociar com os adversários do que com aqueles que já estavam do seu lado. Porque aqueles você já contava com a lealdade. O que você tinha que fazer era atrair os adversários para que o campo político do consenso pudesse ganhar maior solidez. As eleições diretas para governador em 1982 representaram uma vitória contra a ditadura. A oposição ganhou em muitos estados. Em Minas, Tancredo Neves chegou ao Palácio da Liberdade. O governo de Minas foi importante porque você tem São Paulo Franco Montoro, você tem Minas Gerais Tancredo Neves, você tem no Rio de Janeiro Brizola, né, que são grandes expressões nacionais, e o Tancredo está junto nesse time, vamos dizer assim. Filho de um amigo pessoal de Tancredo, Rômulo Camarano, contador em São João del Rei, cresceu vendo o político da cidade que virou governador. Rômulo foi presidente do clube de futebol do coração de Tancredo, o Minas Futebol Clube. Quando chegou ao Palácio da Liberdade, Tancredo construiu o ginásio do clube e aproveitava os assuntos esportivos para matar a saudade de São João. Ele lembrou de uma vez que o governador despistou os seguranças e foi encontrar com o pai dele no campo onde jogava o Minas. Os dois entraram abraçados e choraram. Eu quase que chorei também. Lembrando a meninice deles, os amigos já falecidos, e o doutor Tancredo parecia que queria dizer: eu não sou dono de mim mais. Em 1984, Tancredo deixa o governo para atuar nas diretas já. A população pedia que a eleição fosse decidida voto a voto, nas urnas, mas o processo ainda estava nas mãos do Congresso. Artistas, políticos e milhares de brasileiros foram às ruas pelas diretas para presidente. O povo paga imposto, é uma exigência, mas quem paga também pode cobrar. Que os poderes se dão em evidência, só há
O movimento marcou a história brasileira. Multidões lotaram as praças de todo o país. Eu me lembro uma frase do Tancredo Neves na Cinelândia, quando o Tancredo Neves viu aquele comício, 1 milhão de pessoas, ele disse: e se não passar a emenda Dante de Oliveira, para onde esse pessoal vai entrar? Tem lugar para caber essa multidão? Era a ideia de que a democratização era um movimento que, para ter consequência, tinha que ter eleição direta. Mas o Congresso Nacional manteve as eleições indiretas, decididas pelo Colégio Eleitoral. Apesar disso, a campanha realizada por Tancredo surtiu efeito. Para que um dia o povo brasileiro vote para a presidência da República, Tancredo Neves. Ele foi indicado candidato pelo PMDB e eleito pela maioria em 15 de janeiro de 1985, tendo como vice José Sarney. Proclamo eleito presidente da República Federativa do Brasil para o período a iniciar-se em 15 de março de 1985. Sua Excelência, o Dr. Tancredo de Almeida Neves. Não vamos esquecer que no dia da votação, inclusive, houveram ameaças, notícias que iam fechar o Congresso Nacional, notícias que viria um outro ato nacional. Aconteceu de tudo que podia acontecer. E parece, e aí é que é importante, o povo na rua, e o povo tinha ido para a rua, tinha se movimentado, cercado o Congresso Nacional. O povo deu um sangue novo, um entusiasmo novo, e também vamos fazer justiça. Aquele período está chegando ao final. Tancredo prometeu uma reforma institucional do Estado. Chegou a organizar a equipe ministerial e a viajar pelo exterior para renovar a imagem do Brasil. Foi aos Estados Unidos e à Europa. Chegou a ser diplomado presidente da República, mas problemas de saúde interromperam os trabalhos. Dias antes dele ser operado, eu estive com ele na fazenda dele. E ele já demonstrava sofrer dores atrozes. Eu vi pela sua face. Eu falei, doutor, o senhor tem que fazer exame. Eu falei, não, eu tenho que tomar posse primeiro. Tancredo Neves não chegou a tomar posse. Às vésperas de subir a rampa do Planalto, foi internado às pressas. Foram 39 dias no hospital, até a morte causada por um tumor no abdômen. Essa sala escura no memorial representa o luto da nação. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos. O velório de Tancredo Neves trouxe quase 2 milhões de pessoas ao Palácio da Liberdade. A multidão comovida queria se aproximar do caixão do presidente. Houve tumulto. 4 pessoas morreram, 271 ficaram feridas. Tancredo foi enterrado em São João del Rei. O túmulo está aos fundos da igreja de São Francisco, uma das construções coloniais mais bonitas da cidade. O presidente já foi um dos administradores da igreja, como ministro da Ordem de São Francisco. O amigo que hoje ocupa este cargo conta que vem sempre ao túmulo para matar as saudades. O Dr. Tancredo, eu tinha verdadeira veneração por ele, porque acho que ele sabia desassociar muito bem essa questão do poder, até político, e poder até de um próprio governador do estado, de caminhar nessa cidade como verdadeiro são-joanense. Carmelo Viegas diz que Tancredo Neves não perdia uma procissão de Semana Santa na cidade e, como muitas pessoas do interior, teve sua trajetória de vida marcada pela religiosidade. Tancredo está enterrado ao lado da companheira Risoleta Neves, que morreu em 2003. Na última parte deste especial Tancredo 100 anos, você vai ver a importância da atuação dele para resgatar o poder legislativo numa época em que os militares dominavam. Nascia ali a participação popular no processo político brasileiro. E vai ver também o que tem sido feito para aumentar a participação popular em Minas Gerais, os grandes desafios da atualidade e por que povo e governo ainda buscam uma representação ideal.
A história situará na eternidade um espetáculo inesquecível das grandes multidões que, em atos pacíficos de participação e de esperança, vieram para as ruas reivindicar a devolução do voto popular na escolha direta à presidência da República. Cada um de nós se indagava se valia a pena a luta, mas cada vez que essa tentação nos assaltava, a visão emocionante do povo, resistindo e esperando, recriava em todos nós energias que supunhamos extintas e recomeçávamos no dia seguinte, como se nada houvesse sido perdido. 4 de março de 2010, há 100 anos nascia Tancredo Neves, o mineiro de São João del Rei que chegou à presidência da República, primeiro civil depois de anos de ditadura militar. Todos nós sabemos que Tancredo representou para o Brasil a mudança, o reencontro do Brasil com a liberdade e com a democracia. E para todos nós que tivemos o privilégio de com ele conviver mais de perto, temos a herança da boa política, da boa prática política, do desprendimento, da coragem cívica em vários momentos que marcaram a sua vida. E a capacidade de aglutinar forças em torno de um objetivo comum. A habilidade que Tancredo tinha de conciliar e articular forças políticas opostas alavancou o processo de redemocratização no país. Ele dizia que ele não estava tão afastado de ninguém que não pudesse se aproximar, nem tão próximo que não pudesse se afastar. Doutor Tancredo, sem dúvida nenhuma, é um marco, uma grande inflexão que nós tivemos nesse país. Saindo da ditadura militar, não há nenhuma dúvida que foi em cima dele que se fez o projeto de redemocratização, que passou pela eleição direta, pela anistia e pela Constituinte. Mas como foram os 25 anos após a morte de Tancredo Neves? Sarney assume a presidência da República com o compromisso de manter o processo de redemocratização firmado por Tancredo. O povo participava e cobrava mais, pedia o fim da inflação galopante. A população brasileira começa a participar, a tomar gosto pela participação na vida política novamente. Né? A população que estava recolhida às suas casas, que estava um tanto quanto reprimida na sua ânsia de democracia pelo regime, né? Ela começa a tomar coragem muito por causa de figuras como Tancredo. Em 1987 é instaurada a Assembleia Nacional Constituinte sob a liderança do deputado Ulisses Guimarães, companheiro de Tancredo na campanha pelas diretas já. A nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e estabeleceu o voto direto para presidente, governador e prefeito. Afirmou a independência dos 3 poderes, restringiu a atuação das Forças Armadas e universalizou o direito à greve. Essa Constituição, acho que ela foi tão detalhista porque ela veio depois de um período árduo de autoritarismo. Então, acho que ela queria resguardar na lei máxima do país todas as prerrogativas e valores e elementos necessários à prática da democracia. Eu acho que nisso o legado dele foi muito forte. O primeiro presidente eleito pelo povo foi Fernando Collor de Mello, também o primeiro a ser tirado do poder pelo povo sob denúncia de corrupção. O movimento popular Caras Pintadas mostrava a força da participação da sociedade no processo político. O vice Itamar assume a presidência da República, seguido de 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, até a chegada de um representante do Partido dos Trabalhadores à presidência em 2003. A política é uma atividade racional. Você deve ver os fins a que se destina, seus aliados, analisar as conjunturas com a relação de força, né, e ter objetivos a alcançar. Né? Esse é um legado, a atividade nobre é a política. A política não é um jogo do poder pelo poder. Né? Eu divergia dele porque eu achava um político conservador, um democrata conservador, que olhava as coisas de um outro ponto de vista. Mas nós sempre tivemos um grande político, aquele que sabe ver para onde a história está caminhando e se posiciona a partir dele. Sem ele,
seguramente teria havido democratização. A democratização do país foi uma construção da sociedade brasileira. Mas sem ele, seguramente, a democratização teria demorado mais e teria custado muito mais. O que precisa ser feito para que o cidadão participe mais das decisões políticas? Porque povo e governo ainda estão tão distantes, mesmo depois de reconquistada a democracia? Como as pessoas podem contribuir mais para processos políticos, como o da Assembleia Legislativa de Minas? Participação popular, eu costumo entendê-la como um exercício. A democracia não é um estado de coisas. Democracia é uma prática contínua, constante, permanente. E hoje esse é o grande desafio da política brasileira, né? É manter esse movimento constante. É não distanciar representante e representado. É mantê-los em conexão possível, né? E sempre num debate construtivo. E é para ampliar a participação popular e o diálogo com a sociedade que a Assembleia elabora um planejamento estratégico. Ele deve reestruturar as ações do Legislativo Estadual para os próximos 10 anos. Parlamentares, servidores e toda a sociedade foram chamados a participar. A Assembleia se coloca uma casa do povo. Portanto, se nós entendemos que essa é a nossa missão, nós não podemos falhar. Também há atividades que trazem o jovem ao plenário para que ele conheça o processo de construção das leis. A nossa juventude, ela está muito afastada dessa relação política, então o Parlamento Jovem é uma porta para a gente entrar nisso. É uma oportunidade, assim, ótima de todo mundo poder se envolver, conhecer um pouco mais, sabe, aprender essas coisas e quem sabe até muitos políticos podem vir por aí. A política é um instrumento que reúne o sentimento do bem comum. É através da política de maneira altiva que nós podemos avançar. E ficam esses exemplos exatamente para estimular as futuras gerações de que é importante a participação democrática, o exercício do voto e a vinda para a vida pública daqueles que têm ideais, daqueles que têm vocação. A passagem de Tancredo pela vida pública mineira é altamente rica pelos exemplos de patriotismo, de severidade, de amor à causa pública que ele deu. Agora, no momento em que a nação inteira passa por essas dificuldades todas institucionais, instituições se degradando, corrupção avançada, a população se volta instintivamente para a lembrança de Tancredo nos seus 100 anos, como a buscar ali um refúgio, uma segurança e um porto seguro para poder continuar a caminhada. Esse ano nós devemos pensar muito, refletir muito no Dr. Tancredo. Quem sabe ele nos ilumine, nos inspire para que nós possamos vencer tantas atribulações e tanto descrédito que perpassa a política brasileira. Assim, o diálogo e a conciliação, característicos da trajetória de Tancredo Neves, representam ainda hoje, 25 anos após a morte dele, o caminho a ser seguido. Tancredo deixou um legado muito importante de tolerância, do diálogo entre os diferentes, no campo da política e do respeito das diferenças na sociedade como um todo. Eu acho que essa herança é fundamental. Nossos jovens, nós mesmos, temos que cultivar todo dia um pouco a arte da tolerância, de respeitar o diferente, de dialogar com o diferente, né? E isso não é fácil. A gente fica por aqui esperando que a história de Tancredo Neves tenha ajudado a relembrar um pouco da luta democrática no país. Que ela nos inspire a participar mais do processo político e nos lembre da nossa responsabilidade na construção das leis. Fica aqui o convite para que você marque presença nas comissões e audiências públicas da Assembleia e tire dúvidas no site www.almg.gov.br. Neste país, um só homem sem trabalho, sem pão, sem teto e sem letras, toda prosperidade será falsa.